Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero começar uma série de vídeos para a gente discutir um pouquinho a respeito de criptomoedas. Eu queria começar essa discussão com vocês e a gente pensar junto, né? Por que incluir criptomoedas no nosso portfólio pode incrementar bastante os ganhos da nossa carteira, além de outros aspectos que eu acho bastante interessante para a gente discutir aí a respeito das criptomoedas. É sobre isso que nós vamos começar a falar hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos ao nosso canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Flávio, sou professor da Rede Pública de Belo Horizonte. Nesse canal a gente fala de educação financeira, a gente fala de investimentos. Então, se esse assunto te interessa, eu já convido você a deixar o seu joinha aí no vídeo, a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e depois que você fizer a sua inscrição, ativar o sininho de notificação para toda vez que a gente postar alguma coisa aqui, você ser avisado e tomar benefício das discussões que nós fazemos aqui. Então pessoal, como eu disse antes, né, a ideia aqui é pensar algumas coisinhas sobre a inclusão de criptomoedas no nosso portfólio de investimentos, né, como uma estratégia de diversificação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tempos bastante conflituosos aí, né, seja conflituosos por causa da violência, haja visto o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Israel, e seja também conturbado por causa de efeitos econômicos que ainda estamos sofrendo, advindos da pandemia, como por exemplo, a elevação de juros nos Estados Unidos e outros países. Aqui no Brasil a gente já passou por essa fase do aumento de juros, agora a gente está caindo, né? Entrou na fase de queda de juros, porém o fato de outros países, como os Estados Unidos, ainda estarem no processo de elevação de juros, acaba afetando a nossa economia também. Queria trocar uma ideia com vocês sobre essa questão das criptomoedas, e mais adiante nos próximos vídeos a gente vai falar especificamente do Bitcoin, que eu acho que todo mundo devia estar prestando atenção, né? Eu já falo várias vezes para vocês, eu não posso recomendar nada, mas eu vou trazer aqui alguns elementos para que, se você achar interessante, você comece a estudar, e daí, se você perceber que isso é uma coisa que faz sentido para você, você pode incluir na sua carteira também. Em tempos de incerteza e volatilidade como os que estão acontecendo agora, né, volatilidade na economia, a diversificação, né, do nosso portfólio é uma estratégia muito recomendada, né, para reduzir os riscos e buscar retornos mais consistentes. As criptomoedas, elas vêm como uma classe de ativos que a gente deveria considerar. Então a gente vai explorar nessa série de vídeos que eu vou propor aqui para vocês as razões pelas quais a inclusão de criptomoedas, né, num portfólio de investimento, especialmente nesses tempos conturbados que a gente está vivendo, pode ser uma estratégia prudente e benéfica para a nossa carteira. Por que a gente deveria diversificar o nosso portfólio, né? Eu já falei sobre diversificação aqui. A diversificação, ela é o princípio fundamental aí, né, da gestão de investimentos, que envolve colocação de recursos em diferentes classes de ativos para minimizar o risco, né? O que a gente faz quando a gente investe em classes de ativos diferentes, como ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos de previdência, enfim, o que a gente está fazendo? A gente está diversificando as classes de ativos para minimizar o risco. E aí, né, pessoal, quando a gente inclui as criptomoedas num portfólio de investimento que já contém ações, títulos e outros ativos tradicionais, nós investidores podemos reduzir essa correlação com os mercados tradicionais. As criptomoedas como o Bitcoin, o Ethereum, muitas vezes elas se comportam de maneira independente em relação a outros ativos, né? O que pode ajudar a gente a se proteger, né? Proteger nosso portfólio contra oscilações muito bruscas. E um outro benefício que a gente pode ter, além da diversificação, é a proteção contra a inflação. E aí, pessoal, a gente vê, né, que a inflação ela tem subido aí no mundo inteiro, razão pela qual todos os bancos centrais estão fazendo a alta de juros. A gente passou por um período de inflação alta no ano passado, aqui no Brasil, início desse ano. Agora a gente está entrando num ciclo de queda da taxa Selic em função da queda da inflação,
mas de maneira geral, pelo mundo afora, a gente tem observado o aumento da inflação. E aí, né, as criptomoedas, elas são consideradas, principalmente o Bitcoin, como o ouro digital. O que significa isso? Que do mesmo jeito que o ouro, elas podem servir como uma reserva de valor em momentos de inflação crescente. Para a gente entender isso, a gente tem que entender, por exemplo, por que o ouro é valioso. O ouro é valioso porque ele é um metal escasso, ele não é um metal abundante. Essa escassez, ela torna o ouro um elemento de maior valor. E é o que acontece com algumas criptomoedas, especialmente o Bitcoin, porque o Bitcoin tem uma oferta limitada, né? Não vai ser criado Bitcoins eternamente. Isso é o que torna as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, uma forma de proteger os nossos investimentos do impacto corrosivo da inflação sobre o poder de compra da moeda. A gente vai falar um pouquinho sobre inflação, né? Porque eu mesmo tinha uma ideia muito errada do que era inflação. Muita gente pensa que a inflação é o aumento de preços. Na verdade, o aumento de preços, ele é um sintoma da inflação. Não é o aumento de preço que causa inflação, é a inflação que causa aumento de preço. Mas isso a gente vai discutir num vídeo que eu vou falar especificamente sobre a inflação. Um outro aspecto interessante das criptomoedas é que a gente pode acessar mercados globais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diferente das ações, dos fundos imobiliários, que são negociados na nossa bolsa só durante o horário específico, né, de 10 da manhã às 5 da tarde, as criptomoedas elas são negociadas 24 horas por dia no mundo inteiro. E por que isso acontece? Porque as criptomoedas elas operam em mercados que a gente chama de descentralizados e globais. Isso oferece aos investidores, né, a flexibilidade de negociar a qualquer momento, mesmo em tempos de turbulência, a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer mês. Então essa característica das criptomoedas, elas podem permitir que os investidores eles reajam rapidamente, né, a mudanças no cenário global. Isso vai melhorar a resiliência do nosso portfólio. E além disso, né, pessoal, as criptomoedas representam uma inovação. As criptomoedas elas não são apenas ativos financeiros, né, elas representam uma tecnologia inovadora, né, chamada de blockchain. Eu vou falar um pouquinho sobre a blockchain num vídeo só sobre isso, tá? Então, investir em criptomoedas pode proporcionar exposição a essa tecnologia, né, inovadora, com potencial para transformar vários setores, como o setor financeiro, cadeia de suprimentos, saúde, enfim. Então isso pode agregar valor ao nosso portfólio, além de oferecer possibilidade de participar de projetos e iniciativas inovadoras. Tem várias outras criptomoedas, NFTs, proporcionam a gente a participar de projetos diferenciados e inovadores, como a gente vai ver nos próximos vídeos. E uma coisa também que está acontecendo é que nos últimos anos a gente tem visto uma crescente aceitação institucional das criptomoedas, né? Grandes empresas, né, fundos de investimentos, instituições financeiras começam a investir e oferecer serviços relacionados a criptomoedas. Atualmente, inclusive, está uma briga danada lá nos Estados Unidos para que eles possam criar o primeiro ETF de Bitcoin. Isso lá nos Estados Unidos ainda não é possível. Então eles estão brigando, né, com a SEC, que seria a CVM de lá, para poder normatizar uma forma deles poderem fazer a criação. Então aí a gente vê como que grandes instituições já estão aceitando as criptomoedas. E aí isso acaba sinalizando uma mudança de status das criptomoedas. Ela deixa de ser um ativo considerado especulativo para um tipo de ativo, uma classe de ativo mais madura e mais confiável. Então, gente, a gente pode concluir que a inclusão das criptomoedas em um portfólio de investimentos, né, como uma estratégia de diversificação, ela pode oferecer muitas vantagens. Elas podem reduzir riscos, elas podem proteger contra a inflação, elas podem proporcionar acesso a mercados globais, pode fornecer exposição à inovação tecnológica e aproveitar a crescente aceitação institucional. No entanto, precisamos destacar também que as criptomoedas apresentam riscos como volatilidade, regulamentação e segurança. E é por isso que nós investidores temos que entender, né, completamente
como é que funciona esse universo das criptomoedas antes de sair investindo por aí. Então a inclusão de criptomoedas no nosso portfólio, ela deve ser feita numa análise cuidadosa e levando em conta quais são os objetivos que cada um tem quando faz os seus investimentos. Então, nesse primeiro vídeo eu estou dando uma panorâmica geral do que a gente vai tratar nos nossos próximos vídeos. Gradativamente eu vou introduzindo vocês aos conceitos, às possibilidades que esse mundo dos criptoativos traz pra gente. Eu queria saber de você, se você já investe em alguma criptomoeda. Eu queria que você deixasse aqui no comentário se você já faz isso ou se você tem interesse em investir. Se você ainda não investe, o que te impede de fazer esse tipo de investimento? Tenho certeza que ao longo dos vídeos aqui a gente vai poder trocar bastante ideia a respeito desse assunto tão interessante, tá bom? Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Aguarde os próximos vídeos, um grande abraço e até a próxima.